Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é suficiente ser-se convidado para o reino dos céus. Não basta dizermos que somos cristãos. Provavelmente todos que aqui estamos dizemos que somos cristãos. Mas não basta dizer que somos cristãos. Temos que ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Ao longo de todo o Evangelho, em todos os capítulos, somos sempre para aqui remetidos, para a caridade. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, poucos são aqueles que a guardam e que efetivamente a colocam em prática. E por isso, poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados, todos nós recebemos esse convite para entrar no reino dos céus. Agora, só seremos escolhidos quando o merecermos, quando conseguirmos trabalhar o nosso coração, o nosso interior. Só aí seremos escolhidos. E é por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. E então, num primeiro ponto deste capítulo, trata-se da porta estreita. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, é dito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. E, portanto, indo de encontro àquela ideia anterior de muitos sermos convidados e poucos conseguirmos ser escolhidos, temos agora esta imagem da porta estreita, por um lado, como a porta da vida, a porta que nos permite entrar para o reino dos céus, aquela porta que é mais estreita. Porquê? Porque nós temos que nos esforçar muito para nos aprimorarmos, para crescermos, para conseguirmos por ela passar. E porquê que a outra porta, que em Mateus se chama de porta da perdição, é mais larga? Porque essa é muito fácil de transpor. Qualquer um de nós, provavelmente, no dia-a-dia, transpõe essa porta. E continuando, no Evangelho é dada esta explicação. Larga é a porta da perdição, porque são muitas, numerosas as más paixões e porque é maior o número daqueles que envereda pelo caminho do mal. E estreita é a porta da salvação, a tal porta da vida, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E por isso poucos ainda, neste momento, são aqueles que a isso se submetem. Este é o complemento da máxima: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este, de momento, é o estado da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de provas e de expiações, ainda predomina o mal, e daí que aquela porta da perdição ainda seja a maior. Agora, no Evangelho nos é dito que, quando a Terra se transformar, então o caminho do bem será o mais frequentado. E todos nós, um dia, iremos transpor essa tal porta mais estreita. E por isso aquelas primeiras palavras devem ser entendidas de uma forma relativa e não em sentido absoluto. Ou seja, este é o momento atual da humanidade. Mas não quer dizer que a humanidade assim fique para sempre, porque se assim fosse, Deus teria condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, dos homens. E essa suposição é inadmissível, considerando que Deus, todo Ele é amor, todo Ele é caridade, todo Ele é justiça, todo Ele é bondade. E, portanto, não podemos ver nesta perspectiva de que no estado atual da humanidade. Devemos pensar que de momento é assim, mas que se todos nós nos esforçarmos, todos conseguiremos um dia passar a tal outra porta.
E no Evangelho questiona-se: porquê então tantas dificuldades colocadas no caminho do homem, da humanidade? Porquê essa porta tão estreita que apenas a alguns é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada sempre após a morte? E aqui chegamos a esta ideia de que a unicidade da existência não permite explicar esta realidade, porque, considerando isto pela perspectiva de só termos uma vida, só cá estarmos agora, nesta vida, e não termos tido vidas para trás e não termos vidas para a frente, isso não permitiria então explicar, porque, sob essa perspectiva, Deus não seria justo, nem caridoso, nem bondoso, na medida em que, neste momento, alguns têm mais do que outros. E por isso, só com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos é que o horizonte se alarga e se faz luz sobre os pontos mais obscuros da fé. E só então podemos compreender com toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Jesus. Portanto, temos que pensar que não estamos cá só agora, nesta encarnação, que já tivemos várias para trás, que teremos muitas ainda para a frente e que em cada momento nos podemos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. Precisamente sempre visando passar por essa tal porta mais estreita. E no segundo ponto é dito: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 7, é dito: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus, portanto são estas palavras são de Jesus, dá-nos uma orientação para alcançarmos o reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu então lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, portanto, vós que praticais a injustiça. E ainda em Mateus, no capítulo 5, no versículo 19, aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último do reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. E, portanto, aqui mais uma orientação. Será grande aquele que cumprir e que ensinar aquilo que Jesus nos trouxe. E será o último a entrar, aquele que não cumprir, que não aplicar na prática esses ensinamentos de Jesus, ou aquele que, tendo conhecimento desses ensinamentos, não os transmitir ao próximo, não os guardar para si e, portanto, aquele que os violar. E ainda também em Mateus. E estas são palavras de Jesus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sobre a rocha a sua casa. E eu trouxe esta imagem para fazer a comparação entre a casa na rocha e a casa na areia. E quando caiu a chuva, os rios transbordaram e sopraram os ventos sobre essa casa construída na rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram e sopraram os ventos, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-se a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. E aí, quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre a casa, essa casa construída na areia se desmoronou e a sua ruína foi grande. E, portanto, aqui, mais uma orientação de Jesus. Devemos construir a nossa casa, entre aspas, na rocha e, portanto, devemos ouvir as suas palavras e devemos aplicá-las na prática. Pelo contrário, quem não ouve as palavras, os ensinamentos de Jesus ou quem não os pratica, equivale a estar a construir uma casa na areia, um castelo na areia, que à primeira onda será logo desmoronado. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que lhes serve chamá-lo de mestre ou de senhor se não seguem os seus preceitos?
De que adianta, mais uma vez, dizermos que somos cristãos se não aplicamos na prática aquilo que Jesus nos trouxe? E no Evangelho questiona-se: serão cristãos os que honram Jesus com atos exteriores de devoção, mas ao mesmo tempo o sacrificam ao orgulho, ao egoísmo e a todas as suas paixões? Ou seja, todos aqueles que se esforçam apenas por demonstrar, por exteriorizar que são cristãos, mas que continuam a cultivar em si o orgulho, o egoísmo e os demais vícios? Serão discípulos de Jesus aqueles que passam os dias em oração, a rezar, mas que não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Portanto, serão discípulos de Jesus, verdadeiros cristãos, aqueles que, se for preciso, passam o dia em oração, mas que na prática não se tornam melhores, não se tornam mais caridosos para com os seus irmãos? E a resposta que nos traz o Evangelho é negativa: não, porque eles têm apenas a oração nos lábios, mas não no coração. E é no coração que nós devemos trabalhar. Pela aparência, eles poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. Ou seja, nós podemos dizer que somos cristãos, nós podemos tentar exteriorizar isso e podemos até fazê-lo de forma a iludir o próximo, a pessoa que connosco contacta no nosso dia-a-dia, mas a Deus nós não vamos enganar, porque Deus tudo sabe, é omnipotente, omnipresente. Em vão, essas pessoas dirão a Jesus: Senhor, nós ensinamos em Teu nome, nós comemos e bebemos contigo. Mas Jesus lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, portanto, injustiças, vós que desmentis com os atos aquilo que dizeis com os lábios, com a boca, vós que caluniais o vosso próximo, vós que roubais as viúvas, vós que cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis as lágrimas correrem em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são brandos, humildes e caridosos. Mais uma vez, a orientação de Jesus. A diferença, e é aqui que nós devemos parar e pensar: o que é que nós pretendemos? O pranto e ranger de dentes ou entrar no reino dos céus? Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Ou seja, não podemos acreditar que vamos contornar a justiça de Deus só por termos a oração sempre na boca, constantemente, só por nos ajoelharmos. E Jesus diz: o caminho único que está aberto para que encontreis a graça diante dele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Portanto, sempre tudo vai desembocar aqui, na prática da lei de amor e de caridade. Esse é o caminho e é o caminho único, não há outro. E as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, ou seja, se nós seguirmos aquilo que Jesus nos traz, conseguiremos entrar nesse reino dos céus, na tal vida celeste, mas se nós conseguirmos aplicar na prática esses ensinamentos, também teremos a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade, já aqui na vida terrestre, e não apenas lá mais à frente. E é por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nestas palavras de Jesus serão estáveis como a tal casa que vimos lá atrás construída sobre a rocha. E os homens as conservarão porque nelas encontrarão a felicidade. Pelo contrário, aqueles que violarem estas palavras, estes ensinamentos de Jesus, serão como aqueles que construíram a casa na areia. E então o vento das revoluções, o rio do progresso, as derrubarão. E, portanto,
elas serão derrubadas e nada restará. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, é dito: o servo que conhecer a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Por isso é que se diz: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Precisamente porque aquele que conhece e que não aplica será mais castigado, mais prejudicado do que aquele que ainda não conhecia os ensinamentos de Jesus. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Quem conhece os ensinamentos de Jesus e não os pratica é seguramente culpado. O ensino dos Espíritos, traduzindo estas máximas sob diferentes formas, vindo desenvolvê-las e comentando-as no nosso Evangelho, colocam-nas ao alcance de todos e, por isso, todos estes ensinamentos não são circunscritos, eles estão ao alcance de todos. Sejam letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não cristãos, todos podem receber estes ensinamentos porque os Espíritos se comunicam por toda a parte. E nenhum daqueles que receba este ensino dos Espíritos, seja diretamente, seja por intermédio de outra pessoa, pode depois vir tentar desculpar-se com a ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico, precisamente porque os Espíritos nos vêm explicar, vêm desmontar estes ensinamentos de Jesus. Por estas palavras de Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Jesus diz precisamente que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui, ou seja, está na razão do conhecimento que se possui. Quanto mais nós conhecermos dos ensinamentos de Jesus, maior é a nossa responsabilidade de aplicarmos esses ensinamentos na prática e de o conseguirmos fazer e transmitir também aos nossos irmãos. E por isso no Evangelho é dito que aos espíritas, em especial, muito será pedido, porque muito têm recebido, muito têm os espíritos trazido, muito nos têm ensinado. Mas não podemos pensar que apenas muito lhes será pedido, porque a esses que tiverem aproveitado esses ensinamentos, também muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nesses conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa dizer-lhe respeito. E quantas vezes aqui nesta casa os espíritos, os queridos mentores, vêm trazer determinadas mensagens e nós achamos sempre que não é para nós, que é para a pessoa que está sentada ao nosso lado. E por isso o Espiritismo, a doutrina espírita, vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que nos transmite, que nos dá, também multiplicará o número dos escolhidos. Ou seja, todos nós somos chamados, todos nós que aqui nos encontramos e que estamos a ouvir estes ensinamentos do Evangelho, todos nós somos chamados e multiplicar-se-á o número dos escolhidos, porque aos poucos, seja nesta encarnação, seja na próxima, seja na seguinte, todos nós conseguiremos um dia aplicar na prática estes ensinamentos. Dar-se-á àquele que tem. Em Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 14, é dito: àquele que já tem, mais se lhe dará e ele terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. E em Marcos, no capítulo 4, versículos 24 e 25, é dito: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós. E ainda vos será acrescentado.
porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. E o que é que Jesus pretendia dizer com isto? Dá-se ao que já tem, tira-se ao que não tem. À primeira vista, isto até nos poderia parecer injusto. Vai-se tirar àquele que tem e aquele que não tem ainda se vai retirar mais? Mas no Evangelho é-nos explicado o que é que com isto se pretende dizer. Aquele que recebeu, portanto, aquele que já tem, é aquele que possui o sentido já da palavra divina e por isso se considera que ele tem. E ele tem porquê? Porque se esforçou para se tornar digno dessa palavra divina e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja precisamente os esforços que tendem para o bem. E esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que nos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. E isto é-nos dito por um espírito que se intitulou apenas um espírito amigo e que trouxe esta mensagem em 1862 em Bordeus. E depois ele explica porque é que se tira àquele que nada tem ou que tem pouco. E diz-nos que devemos tomar isto como uma oposição figurada, ou seja, Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes, porque se Deus nos deu algo, obviamente que não nos vai tirar. Não é Deus quem nos tira, somos nós que tiramos a nós próprios quando não conseguimos tornar-nos pessoas melhores. E, portanto, somos nós que, pródigos e descuidados, não sabemos conservar aquilo que temos e aumentar, fecundando-a, a dádiva que Deus colocou em nossos corações. E este espírito amigo para trazer esta explicação, faz apelo a uma comparação entre o solo, a terra, que pode ser ou não cultivada, e o nosso coração. E diz-nos que aquele que não cultiva o campo, que herdou de seu pai, e que, portanto, que seu pai conseguiu com grande esforço, e que, ao não cultivar esse campo, esse solo, o vê cobrir-se de ervas daninhas, pergunta-se: foi o seu pai quem lhe tirou as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deverá acusar o seu pai por eles nada terem produzido? O seu pai que lhe ofereceu aquele solo, aquele terreno e que ele não cultivou? E a resposta que este espírito amigo nos traz é negativa. Não e não, responde. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, de criticar as suas doações, deve acusar o verdadeiro autor de suas misérias e então, arrependido e ativo, deve entregar-se ao trabalho com coragem. Deve preparar o solo ingrato pelo esforço da vontade, deve lavrar fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, nele deve lançar confiante a semente boa escolhida entre as más, nele deve regar com o seu amor e a sua caridade. E como eu referi há pouco, isto é uma comparação com o cultivo de um terreno, mas estamos a referir ao nosso coração, ao nosso interior. E então Deus, aquele Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. E verá então coroados de êxito os seus esforços, e uma semente produzirá 100 e outra produzirá 1000. E este espírito amigo termina esta explicação desta forma: coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai deles o joio, as ervas daninhas, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos de caridade. E para terminar,
Neste capítulo, há um último ponto intitulado Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Estas as palavras de Jesus. E agora este espírito Simeão, numa mensagem que trouxe em 1863 em Bordeus, diz-nos: escutai estas palavras de Jesus. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. E pergunta, novamente, será suficiente vestir o uniforme do Senhor para se ser um fiel servidor de Jesus? Bastará dizer, eu sou cristão, para se seguir o Cristo, para se seguir Jesus? Já vimos que não. E Simeão diz-nos, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Serão aqueles que aplicaram na prática aqueles ensinamentos de Jesus e não apenas aqueles que se limitam a orar, a rezar e a proferir palavras vazias. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Estas as palavras de Jesus, e este espírito amigo Simeão aconselha, discípulos de Jesus, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, e uma parte do mundo porquê? Porque ainda nem todos somos cristãos. Ainda nem todos temos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ainda nem todos os conseguimos aplicar esses ensinamentos na prática. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Um dia todos se agruparão em torno desta árvore do cristianismo. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. E é o cristianismo, tal como vem fazendo há já vários séculos, que continua a pregar as virtudes divinas, que procura espalhar os seus frutos, mas poucos são ainda aqueles que colhem esses frutos. E Simeão nos diz, a árvore é sempre boa, porém maus são os jardineiros. Portanto, aquela árvore do cristianismo será sempre possante, será sempre uma árvore boa. Nós, que somos os jardineiros, é que muitas vezes não fazemos o que devemos para a fazer crescer. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. E aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, e ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Jesus vos-la entregou, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo, sobre todo o universo. Não corteis os seus ramos. Os seus frutos benéficos caem abundantes para alimentar o viajante sedento que alcançou o seu objetivo. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. E o que é que este espírito Simeão com isto pretende dizer? Nós que já temos determinados conhecimentos, nós que já temos noção de alguns dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, temos a obrigação de os divulgar, de os passar para o nosso irmão. Não deveremos retê-los dentro de nós. Não deveremos silenciar aquilo que já sabemos, aquilo que já nos foi trazido. Mais uma vez, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que existem aqueles que se apropriam do pão da vida, como há aqueles que se apropriam do pão material. Portanto, aqueles, e aqui é feita uma comparação entre aqueles que acabam por, se calhar, no dia-a-dia, na vida corrente, apropriar-se do pão material, ou seja, se calhar até roubar ao próximo,
comparando a estes aqueles que se apropriam do pão da vida, ou seja, aqueles que já têm determinados tipos de conhecimentos, que os guardam para si e que não os propagam para os outros irmãos. Não vos coloqueis entre eles, aconselha Simeão. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos. E depois procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. Portanto, para debaixo daquela árvore do cristianismo. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos apontar os tropeços do caminho. E, pelo contrário, segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Jesus, o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão nunca. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão apenas os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, aqui Jesus nos apontando o caminho. E esse caminho passa exclusivamente por fazer a vontade de Deus. E Simeão termina esta sua explicação dizendo que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. E assim se conclui o capítulo 18º do Evangelho, e é este o convite que eu aqui deixo. Que nos tentemos esforçar todos no nosso dia-a-dia para passarmos um dia por essa porta mais estreita, para fazermos parte dos escolhidos, uma vez que o tal convite para entrar no reino dos céus a todos nós foi feito. Temos é que conseguir ser escolhidos. Que assim seja.